Olá, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, ou quem sabe boa noite para quem assiste aí no horário que nós postamos o nosso Clube do Livro. E nós estamos já na segunda semana de 2026 e estamos hoje começando um capítulo novo, tá bom? Mas vamos lá a nossas apresentações. Então, esse aqui é o Clube do Livro. O livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma psicografia de Chico Xavier, apresentado por mim, Glécia Carneiro, essa aqui que vos fala, e que vai apresentar para vocês esse belíssimo livro. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. Esse capítulo 7, ele é surpreendente na história, mas é principalmente surpreendente nos ensinamentos. Talvez algumas coisas que vocês até digam assim: a gente já sabe como espíritas ou como leitores de livros espíritas, mas mesmo assim ele surpreende muito. Então eu estou assim muito feliz em estar compartilhando com vocês esse clube do livro. Então eu sei que vocês vão realmente amar esse sétimo capítulo que a gente começa hoje, nesse 21º encontro do Clube do Livro. Mas vamos lá, sem muitas delongas, né? Vocês sabem que esse é um trabalho do CAC, Kardec, Amor e Caridade, nosso grupo de estudos espíritas. Nós estamos aí no YouTube, nós estamos no Instagram, nós estamos no WhatsApp. E aí sempre lembramos a vocês, nos curte, nos compartilha, ative os nossos sininhos, entre em nossos grupos, nos acompanha, porque nós temos muitas coisas legais e em breve nós estamos voltando aí com nossas atividades em pleno vapor e aí sempre esperamos a participação de vocês. Lembra que o Clube do Livro é sem intervalo comerciais, você pode inclusive aproveitar esse recesso para assistir esse capítulo ou capítulos anteriores, ou quem sabe aquele seu favorito, você está assistindo novamente, ouvindo novamente. O que importa é que você esteja sempre conosco. Sem muitas delongas, nós vamos lá com nossa dinâmica de estudo. Então, nós fazemos uma leitura dos itens do capítulo. Em seguida, nós trazemos algumas lições do irmão Jacob, que é o protagonista desse livro. Claro que essas lições são na minha visão, você pode discordar muito, você pode concordar e você pode nos acrescentar, tá certo? E olha que cada vez que eu leio esses capítulos, eu acabo tendo outras intuições de interpretações. E na sequência, nós sempre deixamos para vocês aí alguns pontos de reflexão. Hoje, como eu disse a vocês, nós começamos um novo capítulo, que é denominado de incidente em viagem, e aí eu quero já fazer até uma errata com vocês, uma correção, porque na gravação anterior eu chamei esse nome de um item do capítulo 6, porque o livro que eu estava acompanhando em PDF para construir essas aulas para vocês, ele chamava incidente em viagem como um item do capítulo 6. Na verdade, ele é o primeiro item do capítulo 7. Então, peço desculpa, inclusive vou postar esse livro que está de acordo com o que a FEB orienta, né, que é a Federação Espírita Brasileira, que traz justamente esse incidente em viagem como o início do capítulo 7, tá bom? Mas vamos lá. O que é que nós temos nesse capítulo 7? Nós temos 4 itens, né? Ele tem um pouco do incidente em viagem, depois a gente vai falar sobre atravessando sombria região, depois no 7.2, nova advertência, 7.3, a ponte iluminada e 7.4, em oração. Hoje nós vamos fazer 2 itens, que é o início do capítulo 7 e o item 7.1, tá bom? E aí, vamos para quê? Vamos para a leitura dos itens do capítulo. E aí, lembra que essa leitura é aquela leitura onde eu vou fazendo para vocês, sem comentários, sem nenhum tipo de colocação, a gente só vai lendo mesmo, para que vocês possam tanto estar ouvindo, quanto vocês possam também estar assistindo aqui conosco pelo canal do YouTube, tá bom? Então, vamos lá? E aí, nós vamos começar pelo capítulo 7, Incidente em Viagem, que é o nome do capítulo, mas também ele traz um início. Então, vamos lá, a leitura, capítulo 7, Incidente em Viagem. Se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheriam na Terra. Não me refiro aqui aos materialistas sem fé. Aliás, a maioria dos ateus não passa de grande assembleia de crianças espirituais, necessitadas de proteção e ensinamentos.
Reporto-me com vigor aos que adotam uma crença religiosa, usando lábios e paixões, sem se aperfeiçoarem no íntimo as verdades renovadoras que abraçam. Nos mesmos, os que nos beneficiamos ao contato dos espíritos dos princípios do espiritismo cristão, principalmente nós que ouvimos a mensagem dos que respiram noutros planos da vida eterna, se fôssemos menos palavrosas e mais cumpridores das lições que recebemos e transmitimos, outras condições nos caracterizariam além do sepulcro. Porque a justiça indefectível nos espreita em toda parte, e porque transportamos conosco, por onde formos, a marca de nossos defeitos ou virtudes. Depois da sepultura, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal moram dentro de nós mesmos. Finalizamos então o início desse capítulo 7, Incidente em Viagem, e vamos para o 7.1, Atravessando Sombria Região. Vamos lá para a leitura. Seguíamos sem novidades e pouco a pouco adaptava-me a volatear como aluno que recapitula a prova. Em torno, a paisagem escurecia sempre, não obstante resplandecerem as estrelas no alto. Possuía a perfeita noção de viajarmos sobre o vasto abismo de trevas. Observava, porém, admirado, que não me sentia em processo de ascensão. A ideia de verticalidade estava longe de nós, tanto quanto a linha de esfericidade escapa à apreciação do homem que habita o globo da Terra. Reparei, receoso, que não distante da estrada que percorríamos vagarosamente, apareciam sinais de vida e movimento. Ruído de vozes desagradáveis alcançava-nos os ouvidos de quando em quando. Formas monstruosas, de espaço a espaço, surgiam visíveis ao nosso olhar, e pelo que me era dado a perceber, flutuávamos sobre região vulcânica, cujo solo instável oferecia erupções nos mais diversos pontos. O que me afligia sinceramente era a contemplação de seres de lamentável aspecto, além das margens. Não estou autorizado a descrever o que nesse particular, mas posso afirmar que as figuras sinistras da mitologia ficam a dever à realidade com que eu era surpreendido. Registrando o temor que se apassara de mim, o irmão Andrade, em voz baixa, explicou-me que os planos habitados pela mente encarnada emitiam de permeio com as criações dos espíritos inferiores desencarnados formas perturbadas, quando não horripilantes, de vez que a maioria das criaturas terrestres, na carne ou desenfaixadas do corpo, denunciavam-se no íntimo através de comportamento quase irracional. Salientou que a esfera próxima do homem comum, em razão disso, é povoada por verdadeira aluvião de seres estranhos, caprichosos e muita vez ferozes. Chegou mesmo a dizer que inúmeros sábios da espiritualidade superior classificam semelhante região de império dos dragões do mal. Rememorei a leitura das páginas mediúnicas vindas ao meu conhecimento antes da morte, e o companheiro dedicado confirmou-as, declarando que a zona em que viajávamos constituía realmente um umbral vastíssimo entre a residência dos irmãos encarnados e os círculos vizinhos. Acentuou que o pensamento espalha vibrações em todas as latitudes do universo e que as projeções da mente encarnada no planeta terreno não correspondem aos ideais superiores que inspiram as leis da humanidade. Os homens, por fora, acrescentou o protetor, nas experiências da vida social, aparentam cavalheirismo e nobreza. Todavia, por dentro, na expressão real do ser, revelam ainda qualidades menos dignas, muito próximas da impulsividade dos animais. Na manifestação livre do espírito, prevalece a verdade da alma, não a aparência da forma passageira. E daí o largo cosmorama de paisagens escuras.
torturadas e dolorosas, que rodeia o lar terreno, em cuja substância, igualmente sutil, operam as entidades perversas, a modo do lobo que pode beber da mesma fonte em que a ovelha se desdenta. Percebi que o benfeitor desejava destacar que, em tais lugares, tanto pode o emissário do amor exercitar-se na renúncia do bem, como pode o malfeitor das sombras internar-se no crime e no mal. Compreendo, no entanto, que as atenções dele se dividiam entre o carinho para comigo e a expectativa asfixiante da hora, sofrei o desejo de perguntar. Bom, gente, então finalizamos aí a leitura desse capítulo, do início desse capítulo 7 e desse primeiro item, e aí vamos então aqui fazer aquilo que sempre nos comprometemos, né? Dar uma olhada sobre as lições que Jacob nos traz ao início desse capítulo, que são muitas lições. Esse capítulo, ele é, como eu disse a vocês, ele é muito interessante, ele é denso, né, de lições, porque eu acho que o grande objetivo dos bons livros espíritas é instruir-nos como espíritas, instruir também os não espíritas que possam ter a oportunidade de ler, compreender, se inquietar e sempre estar disponíveis a aproveitar essa oportunidade que aqui estamos encarnados para evoluir. Então, vamos dar uma retornada para aquilo que eu disse a vocês sobre o meu olhar, as lições que Jacob nos traz ao longo do início desse capítulo e ao longo do início desse item. Então, vou voltar aqui, vocês viram aí uns tracinhos vermelhos, alguns destaques, né? Porque a vontade que dá é de destacar o capítulo todo, mas no início dele, ainda nesse capítulo Incidente de Viagem, ele nos traz assim: se o homem soubesse a extensão da vida que o espera além da morte do corpo, ou seja, a vida não termina com a morte do corpo, certamente outras normas de conduta escolheria na Terra. Então, veja que Jacob nos convida a refletir que se nós soubéssemos como é longa, como é extensa a vida que nos espera além do corpo, nós já pensaríamos no que aqui fazemos, né? Das decisões, das ações que tomamos aqui. Então, ele nos convoca a refletir sobre isso já no início desse capítulo 7. E mais adiante, né, ele nos traz isso aqui: reporto-me com vigor as que adotam uma crença religiosa. Então, eles chamam aqueles, né, que adotam algum tipo de religião, católicos, espíritas, né? O espiritismo é uma doutrina, mas vamos até colocar também nessa gaveta da crença religiosa, né? Os espíritas, os católicos, os evangélicos, os que seguem o Umbanda, o Candomblé, enfim, né? Até me perdoem se eu estou colocando todos numa mesma classificação como crença religiosa, me perdoem se eu estiver cometendo algum erro de ignorância, né, que é do conhecimento, mas eu colocando todo nessa gaveta, eu quero chamar para esse ensinamento, né, que ele nos diz que a essas pessoas, usando lábios e paixões, sem se aperfeiçoarem no íntimo, as verdades renovadoras que abraçam. Então, para além dos lábios, daquilo que eu profetizo, que eu falo, que eu ensino, e das paixões que eu trago, eu tenho fé, eu devo, para além disso, me aperfeiçoar no meu íntimo para as verdades que a minha religião ou que a minha doutrina me ensina. Porque muitas vezes eu digo, falo, profetizo, prego coisas belas, mas o meu íntimo ou as minhas ações não refletem isso. Eu disse a vocês que esse capítulo é denso, né? E o Clube do Livro, ele não tem esse objetivo de aula, mas a gente não pode passar por um capítulo desse sem se tocar com algumas coisas, né? E aí ele traz, porque a justiça indefectível, ou seja, que jamais falha, que jamais erra, que não tem defeito, nos espreita em toda parte, que é a justiça divina. Porque transportamos conosco por onde formos, ou seja, para além da vida, mas aqui na vida também, as marcas de nossos defeitos e as marcas de nossas virtudes. Então, olha que lindo Jacob nos traz aqui. Que existe uma justiça que jamais falha, que não tem defeito, que não erra, e que ela vai espiar, vai observar nossos defeitos e nossas virtudes nessa jornada tão longa. E aqui eu não consegui sublinhar, eu
Circulei esse parágrafo todo. E aí ele fecha esse primeiro item, né, o início do capítulo 7, assim. Depois da sepultura, sabemos com exatidão que o reino do bem ou o domínio do mal mora dentro de nós mesmos. Então, aquilo, né, que até traz o que é céu, o que é inferno, o que é purgatório, isso começa dentro de nós, né? Dentro de nós mesmos é que mora o nosso céu, o nosso inferno, o nosso bem e o nosso mal. Porque dentro de nós também estão as principais escrituras da nossa consciência moral, dos ensinamentos de Deus. Então, isso é muito lindo nesse capítulo. Nos lembrar que o maior céu, o maior inferno mora dentro de nós. E aí, atravessando a sombria região, ele traz aí essa adaptação dele do volatear, que eu achei tão lindo ele dizer, que é o aluno que recapitula a prova. Ou seja, ele até sabia, porque Jacob era um espírita, né? É um espírita, aliás. Não é porque desencarnou que ele deixou de ser. É um espírita. Mas, ou seja, ele já sabia do voar, né? Do volatear. Visto que o espírito, por não ter a densidade material, e principalmente quando esse espírito tem características mais límpidas, mais pura moralmente, ele é mais leve, ele é, vamos assim dizer. Então, ele sabia disso, mas nesse momento que ele vivenciava isso, ele parecia um aluno que ali revisitava a prova e que olhava como as coisas aconteciam. E aí eu achei isso muito bonito, né? E aí ele nos segue aqui, que nesse momento, olha que imagem, que ele voava, olhava, né, volateava, por regiões, ele era seguido pelos seus guias espirituais, que jamais os deixavam, pelos seus irmãos, irmão Andrade, Bezerra de Menezes, mas principalmente aqui aparece o irmão Andrade, que estavam ali sempre rente com ele, o ajudando. E aí ele observava o que acontecia abaixo dele. E isso vem ensinamentos muito interessantes, né? Que aí ele via justamente formas que ele nem conseguia definir, que nem a mitologia, quando define essas formas monstruosas, eram capazes de dar conta daquilo que ele observava. E ele nem estava autorizado a descrever essas formas tão particulares, né? Ele não tinha ainda permissão de nos trazer isso naquele momento que Chico Xavier psicografava sua mensagem. E o que o afligia sinceramente era a contemplação de seres de lastimável aspecto, além das margens que ele conseguia observar. E o que é que ele nos traz lá adiante? É que esses seres, né, tão horripilantes, né, que Irmã Andrade, em voz baixa, explicava a eles, que habitavam esses planos, né, eram principalmente pelo que essas mentes encarnadas emitiam. Então, o que me acompanha aqui nesse momento do estudo Capítulo Livre, até me arrepio nesse momento, ou em outros momentos que eu estou ali discutindo, que eu estou brigando com meus filhos, que eu estou discutindo com minha companheira ou meu companheiro, que eu estou chateada, né, com alguns problemas que eu vejo, que eu assisto na televisão, revoltada, ou que eu estou até naquela discussão acalorada de algum tema, como a religião, a política, quem me acompanha nesse momento? E aí ele traz aqui que isso denuncia, segundo o irmão Andrade o ensina, denunciavam-se no íntimo através do comportamento quase irracional da maioria das criaturas terrestres. Então, aquilo que Jacob observava daqueles seres eram justamente o reflexo desses seres encarnados que emitiam a partir dos seus pensamentos, comportamentos, de maneira muito irracional, né? De maneira de que não raciocina e de que, portanto, não emite pensamentos bondosos. Bom, e aí ele traz, né? Chegou mesmo a dizer que inúmeros sábios da espiritualidade superior classificam semelhante região de império dos dragões do mal. Então, onde eles se reuniam. E isso é bem interessante, porque eu fiquei pensando que às vezes a gente vai a alguns lugares aqui, né, no plano carnal, né? E não quero citar, mas tem alguns locais até turísticos aqui na Bahia, eu falo de Feira de Santana, Bahia, mas até locais turísticos aqui na Bahia, que eu volto a dizer, não vou citar, e você que pode me assistir de outros estados, quem sabe, né? Então, vou citar onde estou. Às vezes a gente vai em alguns locais, né? Até casa de alguma pessoa ou de algum ambiente turístico, e a gente às vezes sente isso. Parece que ali se avultou uma energia que não é salutar, que não é saudável ao nosso espírito, que não é saudável à
alma, né? E aí ele traz que essa zona viajávamos constituída realmente de um umbral vasto, porque ali se aglomera, às vezes, muitas pessoas bebendo, falando coisas inadequadas, né? Um ambiente que você sente, você que busca, não é que esteja, mas que busca, às vezes, ambientes mais adequados, no sentido de tranquilidade, de afeto, de harmonia, e vou chamar esse termo mesmo, e de prazeres mais humanos, como a companhia da sua família, como um ambiente para você apreciar a natureza. Então, quando você procura esses ambientes que você perpassa por esse, você sente que a natureza é diferente, que a energia é diferente. Então, nesses ambientes, Andrade ensina a Jacob que é ali onde se aglomeram realmente tanto os encarnados e desencarnados, de maneira vastíssima, volumosa, justamente emitindo essas energias inadequadas. E aí ele traz que ele rememora o que ele já havia lido das páginas mediúnicas, né, das páginas dos bons livros espíritas. Que lembra que a gente estuda muito desses livros, principalmente os livros base do espiritismo, nos nossos domingos, que em breve estamos retornando aos domingos com esse estudo. Bom, aqui ele nos traz, né, que acentuou-se que o pensamento espalha vibrações em todas as direções, seja latitudes do universo. Então, o que eu estou pensando aqui se soma a outro pensamento, a outro pensamento, a outro pensamento, aos bilhões de pensamentos negativos ou positivos que vão se projetar por todo o universo a partir dessas mentes encarnadas no plano terreno. E, obviamente, quanto mais pessoas estão pensando de maneira boa ou ruim, mais energias boas ou ruins vão se confluir, tá bom? Já estou caminhando aqui para o finalzinho. Deixa eu olhar nosso tempinho aqui. Nesse nosso compromisso, estou com o tempo aí dos 30 minutos. Então, ele traz também aqui que na manifestação livre do espírito prevalece a verdade da alma. Então, nesse mundo espiritual, especialmente, a gente não consegue ter máscaras, né? Aqui no mundo carnal, eu posso até estar dizendo, meu Deus, que pessoa insuportável. Aí ela abre a porta da minha casa e digo, oi, querida, que bom você aqui. Eu até consigo. Mas nesse mundo espiritual, que olha que Jacob já começa isso lá, e eu vou voltar, gente, propositalmente. Olha que ele já começa esse capítulo lembrando a gente. Se o homem soubesse a extensão da vida que espera além da morte, certamente outras normas de conduta escolheria na Terra. Então, eu aqui posso até ser assim, gente. Posso até ser essa pessoa invejosa, falsa, maliciosa, mas no mundo espiritual eu vou ser aquilo que eu sou. E aquilo que a doutrina nos ensina, não é porque eu desencarno que eu viro santo. Ela era tão boa, e não era boa. Lá eu sou o que sou. Então, na manifestação do espírito, prevalece aquilo que eu fui, aquilo que eu sou aqui. Por isso que Jacob começou o capítulo dizendo para a gente se preocupar, para a gente lembrar da noção da eternidade e melhorar aquilo que somos aqui. Né? E aí ele finaliza aqui esse capítulo, né? Percebi que o benfeitor desejava destacar que em tais lugares tanto pode o emissário do amor exercitar-se na renúncia do bem. Então, nesses ambientes desarmônicos, mesmo aqueles que são bons podem renunciar ao bem pelas energias que ali conflui. Como pode o malfeitor das sombras internar-se no crime e no mal? Então, vejam que Jacob encerra esse item 7.1, atravessando sombria região, nos ensinando a confluência do pensamento, de harmonias, e também como isso pode trazer a confluência de pensamentos e ações negativas, como pode também desarmonizar aqueles que estejam também como emissários ainda do bem. Muito, muito. E eu vou dizer a vocês, na próxima semana, o item 7.2, 7.3, 7.4, dá vontade da gente ficar aqui 1 hora, mas eu não vou ficar, é nosso 30 minutos mesmo, tá bom? Bom, após a gente revisitar aqui as lições de Jacob, vamos para aquelas perguntinhas que eu deixo para vocês refletirem. Eu vou dizer a vocês que eu tô com saudade de vocês comentarem lá no YouTube, viu? Tô com saudade, já tô ficando preocupada com isso, viu? Então vamos olhar esse lindo horizonte, que eu botei aqui a imagem, se puder dar uma olhadinha aí nessa imagem linda, que você já conhece,
E isso vai às nossas 4 perguntinhas para refletir. O que o incidente, ou seja, isso tudo que Jacob nos descreveu até aqui, revela sobre a ilusão de controle que temos sobre a vida e os acontecimentos cotidianos? O que é que esse incidente nos representa? E de que forma a reação emocional do personagem diante do imprevisto, aquele umbral que ele via, aqueles seres horripilantes, como ele descreve, reflete nossos próprios comportamentos frente às contrariedades, né? Jacob esperava uma coisa e vê outra, se assusta, não compreende, volta aos livros. O que é que isso reflete? Nosso despreparo? Nosso eterno medo com o inesperado? Ou o revisitar? Nossa, então aqui somos o que somos? E vamos lá. Que aprendizado moral ou espiritual pode ser extraído do encontro inesperado vivido durante a viagem por Jacob? Que aprendizado podemos trazer? E, para finalizar, para provocar vocês para refletir, como o episódio contribui para o processo do autoconhecimento e amadurecimento espiritual de Jacob, do nosso narrador. Né? Como isso contribuiu para que ele evoluísse tanto no seu autoconhecimento, porque segue nessa vida, quanto o seu amadurecimento espiritual. Tá bom? Bom, gente, então, o CAC te aguarda na próxima semana com mais um Clube do Livro, com essa linda obra do médium Chico Xavier. Então, eu te agradeço imensamente. Lembra essa nossa sempre e constante mensagem que está nesse capítulo 6 da semana passada, inclusive. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. E aí eu quero te agradecer por mais um encontro do Clube do Livro. O livro Voltei, a história do irmão Jacob, uma linda psicografia do nosso amado Chico Xavier, apresentado por mim, Glécia Carneiro. Te agradeço, te aguardo na próxima edição, no próximo capítulo. Não falte, porque tem lindas surpresas pela frente, tá bom? Um grande abraço, um janeiro maravilhoso. E lembra, tá tudo lá disponível no nosso canal do YouTube. Então, vai lá, nos assiste, atualiza e até a próxima semana. Tchau, tchau. E obrigada sempre por estarem aqui.